Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. E a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi. Está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de debates noturno, sempre logo após o Dois Toques, cuja apresentação é do meu colega Cadu Oliveira. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais. É só procurar @RDCTV Digital. Nós estamos no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram e no nosso site. Então você tem várias possibilidades de acompanhar, seja aqui no Rio Grande do Sul, seja fora do nosso estado. Também pode mandar a sua participação, a sua mensagem para o nosso WhatsApp que está aparecendo na sua tela neste exato momento. O Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos a evolução dos metais, e também da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Quero começar o programa mandando um abraço para 3 pessoas. A primeira é o Sérgio Antunes, lá de Caxias do Sul, que acompanha o programa diariamente, me reconheceu na rua, veio comentar sobre as edições aí que tem assistido. Também um abraço para o ex-prefeito de Farroupilha, Ademir Bareta, que também expressou aí a sua audiência, um abraço. E ao Thales Ferreira, que também acompanha o nosso programa e é vereador ali na cidade de Montenegro. Ele falou com o nosso colega aqui, o Wagner, que também comentou aí sobre os programas. Vamos aí organizar uma vinda, inclusive, do Thales aqui no nosso programa. Então, um abraço para os 3, obrigado a todos pela audiência que muito nos prestigia e a todos os demais que sempre colaboram aí com as suas mensagens. A edição de hoje do programa, ela trata de um assunto que é do interesse de todos os brasileiros. Nós vamos nos focar na região metropolitana, porque é um polo econômico importante, a região que concentra o maior número de habitantes do Rio Grande do Sul, mas diz respeito a todos porque se trata do setor da indústria, que durante muito tempo sofreu com um processo de diminuição na sua participação na economia, através do fenômeno da desindustrialização que prossegue já há bastante tempo, e que agora parece esboçar uma recuperação. Para vocês terem uma ideia, a informação que saiu hoje, nos últimos anos, o setor da indústria teve uma redução de 15% no Brasil, enquanto no mundo houve um crescimento de 10%. Então, são dados que são assustadores e que são ilustrativos de um momento em que o Brasil começa a respirar novamente após um período de depressão econômica. Quando nós temos muitos semestres seguidos de recessão, dá para se utilizar a expressão depressão com muita facilidade. Menos 7% de crescimento em 2 anos, basicamente uma década perdida, e se somar os indicadores raquíticos do PIB, que nunca passou de 1%, e que agora, com a possibilidade das reformas serem implementadas, tem a perspectiva de, em 2020, crescer 2%. Tudo isso trazemos à baila nesta mesa, que eu tenho o enorme prazer de receber aqui na edição de hoje do Cruzando as Conversas, meu querido Luiz Carlos Camargo, empresário, que é diretor da Galeazzi Sul. Prazer recebê-lo, Luiz Carlos. Bem-vindo. Boa noite, prazer é meu. Obrigado pelo convite, é sempre um privilégio a gente estar participando aqui do teu programa. Pela seriedade desse programa, pelo conteúdo que normalmente é abordado aqui, e eu agradeço pelo convite. Muito bem. Também temos o prazer de receber no programa o secretário de Desenvolvimento aqui de Porto Alegre, Eduardo Cidade. Bem-vindo, secretário. Boa noite. Boa noite a você e aos parceiros de mesa aqui, né? Tenho certeza que a conversa vai ser muito produtiva e muita gente tem para falar sobre Porto Alegre. E também recebemos hoje o professor Oscar Kronmaier, que é também diretor regional da ABINE, Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, que é muito forte aqui na região metropolitana.
Oscar, seja muito bem-vindo, boa noite. Macalossi, muito obrigado pelo convite. Galeazzi, representante aqui da Galeazzi, nosso secretário. É sempre uma oportunidade para a gente falar da indústria. A indústria é o grande gerador da riqueza e a ABINE tem feito um esforço interessante aí como um setor que tem uma posição transversal na economia, alavancador da modernidade dos demais setores, e vai ser um prazer debater aqui sobre esse tema. Vamos começar pelo aspecto geral e depois trazemos a discussão para o âmbito da região metropolitana, falando de potencialidades, políticas públicas que podem ser desenvolvidas para estimular este importante setor. Como é que vocês encaram esse esboço de recuperação que os indicadores econômicos começam a apresentar relacionado à questão industrial? Luiz Camargo. Muito bem, Macalossi. Como nós estávamos conversando antes do programa entrar no ar, e você frisou muito bem, nós estamos vivendo uma década perdida. Literalmente, esse é o termo, década perdida. Porque nesses últimos 9, 10 anos, a indústria, de um modo geral, ela foi penalizada por várias situações de anormalidade aí, de políticas econômicas, políticas financeiras, aumento da carga tributária violentíssima, e evidentemente isso reduziu o investimento dos investidores, evidentemente, e apareceu todo tipo de problema, né? Principalmente depois de 2014, a gente sentiu, eu estou falando do meu segmento, que é o segmento de metais não ferrosos e aço inoxidável para o setor metal mecânico, principalmente nesse segmento nós sentimos uma retração muito violenta, muito violenta. Só para vocês terem uma ideia, o ano passado, 2018, nós comemoramos que nós tivemos assim um resultado muito bom. Nós tivemos um crescimento em relação a 2017 de 20%, crescimento real. Isso é um crescimento espantoso, né? Mas só nós sabemos como é que nós conseguimos esse crescimento. Foi a duras penas, foi reestruturando uma série de coisas. Eu costumo brincar que nós só não cortamos os pulsos porque faltou coragem, porque o resto nós tivemos que cortar tudo, né? Investimentos, tudo. E o ano passado a gente conseguiu essa recuperação em relação a 2017, que foi uma base fraca, também não foi uma base alta, mas nós conseguimos ter um crescimento de 20%. Para esse ano de 2019, nós tínhamos previsto ter um crescimento de mais 10%. Isso em janeiro, quando a gente fez a projeção, as nossas metas, de ter um crescimento de mais 10% em relação ao ano passado. Porém, em julho desse ano, nós tivemos que sentar e refazer todo o nosso planejamento e tirar esses 10% que nós tínhamos colocado e vamos comemorar se nós conseguirmos fechar com o mesmo número que nós fechamos o ano passado. Então, houve uma recuperação? Houve. Está havendo uma recuperação? Está. Nós estamos otimistas? Estamos. Tanto é que estamos investindo bastante em estoque, em tecnologias, mas ainda não é uma recuperação nos moldes que nós, empresários, gostaríamos. É uma recuperação lenta, gradual. Eu costumo dizer que, se olhar os nossos números, é um eletrocardiograma de infartado, porque um mês sobe, outro mês desce, outro mês sobe, outro mês desce, enfim. Mas é isso que nós temos, e nós acreditamos sim. Somos muito otimistas, nós nunca falamos em crise, nunca falamos que tudo estava perdido. Não, nós confiamos, acreditamos e vamos continuar acreditando que vai haver uma recuperação, sim, vai haver um desenvolvimento bom, vai ser lento, mas gradual, da economia como um todo. Secretário de Cidade, o senhor que integra o setor público, que é responsável pelo desenvolvimento de políticas que estimulem os diversos setores da economia. Como é que vê esse esboço de recuperação?
Eu acho que a gente tem que partir de uma análise mundial nesse processo, né? A gente vem, sim, de um momento de crise internacional bastante intenso, que teve lá o seu auge em 2016, 2017, né? E que isso impactou de uma forma muito significativa na economia brasileira. Quando a gente traz isso ao estado do Rio Grande do Sul e especificamente à cidade de Porto Alegre, é evidente que nós não poderíamos deixar de sentir isto, né? Quando a gente fala da atividade industrial na cidade de Porto Alegre e no entorno de Porto Alegre, a gente precisa, evidentemente, que fazer algumas análises comparativas com outras localidades muito parecidas com a cidade de Porto Alegre, com capitais de outros estados. E aí a gente pega, num comparativo até 2017, o número da atividade empresarial decresceu, sim, mas num grupo de cidades que historicamente tinham uma atividade industrial. Se a gente for comparar com cidades mais novas, e aí a gente pode citar aqui como exemplo Campo Grande, Brasília, podemos falar lá de Fortaleza, e que tem uma atividade industrial mais recente. Se você faz esse comparativo, você vai observar que nestas regiões a atividade industrial teve um crescimento maior do que estas outras regiões. A exemplo de Porto Alegre, de São Paulo, Rio de Janeiro, aquelas que eram regiões tradicionais com atividade industrial. A crise econômica é evidente que vem ajudar nisso tudo, e aí tem um movimento natural que acontece com a indústria de revisão de custos. Sim. E isso acaba, evidentemente, fazendo com que muitas destas indústrias façam lá, no seu jogo financeiro, busquem as melhores opções de como rever esse custo, e algumas destas atividades empresariais optam por fechar unidades em algumas localidades. Um fato muito recente que a gente teve aqui em Porto Alegre é o caso da PepsiCo com o fechamento da produção de farinha quaker que eles faziam aqui na cidade de Porto Alegre. E quando a gente olha o movimento que eles fizeram nesse sentido, na realidade, eles fecharam a unidade própria. Eles acabaram terceirizando a atividade que eles tinham própria, né, para uma empresa menor, e que está aí, sim, dentro dessa curva de crescimento que acontece, onde o grande, por uma questão de gestão do seu custo, opta por fazer uma terceirização da sua produção. Continua com a mesma qualidade, continua com os mesmos padrões de qualidade, né? Mas não mais com esse custo sendo assimilado pela empresa. Então é um movimento natural que acontece de recuperação de todo esse contingente de empresas e de indústrias que aqui nós estamos falando, natural com aquele momento de crise que se teve ali em 2016, 2017, onde se sentiu sim um impacto bastante significativo nesse setor. Professor Oscar. Eu gostei muito dessa posição que o Cidade fez aqui, quando você falou essa questão de produtividade. Veja, essa dificuldade trouxe um movimento da indústria e racionalização da nossa indústria. Veja, eu posso dizer que estrategicamente tem dois caminhos para melhorar o teu resultado. Ou tu aumenta receitas, que eu gosto de chamar de make money, ou tu aumenta a produtividade, que eu gosto de chamar de save money. No momento que nós tivemos essa dificuldade de crescimento econômico, você falou disso, uma crise mundial, você também referiu ao mesmo tema, o que acontece? A nossa indústria eletroeletrônica, eu até poderia esperar, como ela é uma indústria de automação, uma indústria de eficiência, uma indústria transversal, eu poderia talvez imaginar que ela poderia ser mais demandada como uma grande ferramenta de redução de custos e aumento também de comercialização. Na verdade, o que a gente viu, e nós temos debatido dentro da BIM, é o seguinte: esta é a nova realidade da indústria. Não dá nem mais para falar em crise, essa é a nova indústria, num ambiente muito mais competitivo. Veja, se eu trabalho na indústria eletroeletrônica, a logística global é natural, eu trabalho com produtos de baixo volume e alto valor agregado. Então, o que eu enxergo aí, e que muitos e a boa parte dos nossos empresários fizeram, um movimento muito importante, um movimento de racionalização da sua indústria. Nós cortamos custos necessários, nós revisamos nossos processos, buscamos mais eficiência. E olha, nós estamos melhorando muito mais nossos resultados via eficiência operacional e produtividade do que aumento de receita. Porque aumento de receita está muito difícil, quando a economia como um todo não anda. Então eu posso olhar isso também numa visão positiva. É evidente que eu gostaria de ter crescido, mas nós fizemos um movimento de busca de eficiência
que eu espero que alavanque os resultados da nossa indústria daqui para frente, com essa melhoria que a gente está enxergando, com esse otimismo moderado, mas contido, eu diria. A gente até procura não se entusiasmar, porque os entusiasmos nos levam a cometer muitas ações eu vou chamar de cometer investimentos, essa palavra é absurda, mas nós às vezes fazemos investimentos sem o devido fundamento. Nós enxugamos nossos negócios, nós buscamos produtividade, e eu tenho a expectativa de que daqui para frente, com a recuperação da economia, nós vamos melhorar o resultado das nossas empresas. Vocês três mencionaram a recuperação da economia e eu vou lançar aqui uma hipótese, e daí vocês me dizem se concordam ou discordam. Mas mesmo esse crescimento sendo muito incipiente, me parece ser um crescimento mais saudável do que o crescimento artificioso que se viu em tempos passados. Vocês concordam com isso? Eu tenho essa percepção. Eu particularmente concordo, Guilherme, e concordo com o que o Oscar colocou agora. Nós tivemos que aprender a ser mais eficientes, nós tivemos que aprender a ser melhor naquilo que nós fazíamos. Por isso que eu entendo que, assim, em algum momento a gente precisa levar um puxão de orelha, precisa levar uma sacudida do mercado, da economia de um modo geral, para a gente aprender a ser mais eficiente naquilo que a gente faz. E certamente esse crescimento, como tu disseste, incipiente ainda, ele se deve muito mais à readequação das empresas, dos empresários, em como investir, de que forma fazer a aplicação do seu capital dentro da indústria. Se vacinar, no caso. Se vacinar, do que propriamente a economia que tenha crescido. Porque hoje nós vivemos num mundo globalizado e a gente vive de suspiros que acontecem lá do outro lado do mundo, né? Agora, recentemente, houve lá os drones que botaram fogo lá na indústria petrolífera lá na Arábia Saudita, e o preço do barril do petróleo começou a disparar. E nem precisamos mencionar a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, né? Que é outro grande problema que a gente enfrenta. Então, hoje nós vivemos num ambiente que qualquer coisa que acontece do outro lado do mundo afeta diretamente aqui o nosso negócio. Então, a gente tem que ser muito mais criativo, muito mais eficiente para, assim, de imediato conseguir entender essa situação e fazer uma recuperação. Secretário. Dentro dessa linha de raciocínio, e aí são dados muito importantes e muito interessantes que a gente tem. Quando a gente coleta os dados da abertura e encerramento de empresas em Porto Alegre, de uma forma geral, a gente faz uma análise até o ano de 2017, nós vimos negativos entre o número de fechamento de empresas e o número de abertura de empresas, ele era negativo, fechava mais do que abria. Empresas industriais? Não, do modo geral? Eu estou falando do modo geral. Global, do modo geral. Tá? O que chama atenção nesses números? Né? Nós tivemos um grande aumento do número de empresas em 2015, onde se abriu muito mais empresas do que se fechou, e o saldo lá em 2015 foi de 4.910 novas empresas. Aqui eu estou falando o número absoluto, aberturas de empresa com fechamento de empresas. Aqui no estado? Porto Alegre. Na região? Tá. Porto Alegre. 2015, então, um saldo de 4.910 positivo. 2016, negativo 1.325. 2017, negativo 1.117. E aí observem aqui o tempo da mudança, né? Onde a gente começa a fazer uma leitura que a economia está mudando, que as empresas estão se readaptando e os negócios começam a modificar. 2017, saldo positivo de 1.117. E aí aqui o que mais nos chamou a atenção, 2018, um saldo positivo de 6.290 novas empresas em Porto Alegre. Nós tivemos 15.036 aberturas de empresas em Porto Alegre nesse ano e de 8.746 fechamentos de empresas. Tem um saldo de 6.290 aqui, gente.
E isto mostra que, efetivamente, o empreendedorismo voltou a imperar nesse processo. E, secretário, tem algum dado relacionado a isso que o senhor nos mostra, concernente ao setor industrial? Ou é um caráter global e não tem uma especificidade? Eu tenho alguns números aqui sobre a indústria. Perfeito. Tá? E é evidente que quando a gente começa a falar sobre a indústria, esta readaptação da indústria a esses novos tempos, ela é muito significativa. Tá? Ela é um pouco mais demorada também, quando a gente né? fala de indústria, né, a gente tem que entender que eu tenho a grande indústria, eu tenho a média indústria e eu tenho a pequena indústria que está instalada hoje, por exemplo, dentro do 4º distrito de Porto Alegre, que são as cervejarias que estão instaladas aqui e que são indústrias. E é um novo setor, né? Então, quando a gente fala no segmento industrial, né, as pessoas têm que entender que indústria não é aquela grande empresa estabelecida, com a chaminé. Não, eu tenho pequenas indústrias. A imagem clássica ela tem que desaparecer desse processo. E esta pequena indústria, aí pegando aqui o caso da cerveja dentro do 4º distrito e dentro da cidade de Porto Alegre, ela é muito significativa. O número de indústrias de cerveja artesanal que nós temos instaladas na cidade de Porto Alegre e especialmente dentro do 4º distrito, demonstra sim que nós temos aqui uma nova indústria surgindo na cidade de Porto Alegre, de pequeno porte, com uma tecnologia muito avançada, né, com muita inovação dentro desses conceitos e com um produto de primeira qualidade. Tanto que ele é muito representativo na produção de cerveja dentro do Brasil. E eu acho que é importante destacar que esse é um setor industrial que traz consigo também um outro setor, que é o de turismo, ou seja, de serviços. Estimula mais um setor, quer dizer, a indústria puxa outros setores. Esse é um caso. E aí a gente começa a fazer a análise comparativa com outras atividades econômicas que tem na cidade de Porto Alegre. Qual é a característica de Porto Alegre? Ela é uma cidade de indústrias ou ela é uma cidade de serviços? E quando a gente faz a análise desse número, a gente chega na seguinte conclusão: 88% do emprego em Porto Alegre é no comércio de bens e serviços. E depois eu tenho um número bastante significativo também de empregos na cidade de Porto Alegre, que é serviço público. Então, a nossa capacidade de emprego na área industrial, ela tem sim uma representação significativa em questões financeiras, mas no número de empregos que ela gera, ela tem sim uma participação bem mais reduzida. Tanto que 88% desse número é o número de comércio de bens e serviços. E aí, quando a gente trata desse assunto com um número específico, eu tenho lá a indústria extrativista mineral na cidade de Porto Alegre. 0,03% de participação. A indústria de transformação na cidade de Porto Alegre, e aqui eu estou falando em número de empregos, tá? 5,51%. Serviços industriais e de utilidade pública, 0,17%. E construção civil, 4,42%. O restante é serviço, é bens e serviços. Então você vê que tem aqui uma questão muito impactante. E aí tem um dado muito significativo nesses números. 700 mil empregos a gente está falando aqui nesse total global. Desses 700 mil empregos, 180 mil são funcionários públicos. E aí está um grande problema. E aqui nós temos que efetivamente começar a pensar Porto Alegre de uma forma diferente. Exatamente. Né? Como é que você transforma a cidade de Porto Alegre e a região metropolitana de Porto Alegre na atividade, no comércio, na questão do turismo, como é que a gente pensa a cidade de Porto Alegre do futuro que nós queremos. Então, esses números eles são extremamente significativos quando a gente tem um dado como esse que diz que grande parte da... Você pega a cidade de Porto Alegre, 1.400.000 habitantes, 1.500.000, vamos fazer uma conta redonda aqui. 180 mil são funcionários. Eu tenho 10%, mais de 10% mais da população. Mais 10% aí, quase 3%. Porto Alegre é funcionário público. Qual empresa no Brasil tem 180 mil funcionários? Impressionante, né? E parece que... E como é que nós estamos pagando essa conta quando a indústria geradora disso? E aí eu acho que você usa bem. O Michael Porter usa o termo indústria, a indústria criativa, a indústria do entretenimento. Em suma, esse termo de indústria é um termo que cada vez mais nós falamos genericamente. Agora, tu percebes quando você fala esse superávit de empresa? Percebe que aí, eu que também estou na universidade, o que está acontecendo? A ideia de ser empregado começa a mudar.
no jovem, começa a mudar na sociedade. Ou seja, nós temos muito mais empreendedores hoje. Veja esse mundo das startups. Isso aí está influindo nessa política aí. E isso é muito saudável, porque se nós tivermos mais gente empreendendo, e veja aí, você falou uma coisa importante, que no setor eletroeletrônico é assim, empresas pequenas, mas de alta tecnologia. No Rio Grande do Sul, nós temos o maior cluster de automação industrial do Brasil. No Rio Grande do Sul, e eu estou falando do Rio Grande do Sul, posso falar em Porto Alegre, boa parte dessas empresas estão aqui, mas mudaram, foram para Gravataí, foram para Cachoeirinha, foram para Canoas, e é natural que isso aconteça. Nós estamos falando aqui de Porto Alegre e região metropolitana. Mas está havendo uma mudança do perfil do empreendedor. Isto eu enxergo como uma tendência muito positiva. E aí eu que estou na universidade, vejo que a universidade também está contribuindo para formar esse empreendedor. Essa ideia das startups está presente na sociedade e muda o perfil da indústria e vai mudar para o futuro. É o meu ponto de vista, é o que eu enxergo. É o que eu ia mencionar agora, nesses números que o Cidade apresentou. Evidentemente, isso é uma análise aqui de Porto Alegre, mas se nós analisarmos que a maioria dos nossos colaboradores, a maioria dos nossos funcionários são pessoas que não moram em Porto Alegre, que moram na região metropolitana. Vai e vem, né? Vai e vem. Canoas, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, Viamão, Guaíba, Eldorado, enfim. Então, a verdade é que existem as fronteiras políticas determinadas pela organização da unidade federativa, exatamente. Mas o fato é que tudo é uma coisa só. Perfeitamente. Um organismo vivo. E eu concordo com a cidade quando diz que a gente tem que repensar a cidade de Porto Alegre, porque nós também não podemos pensar em Porto Alegre como sendo apenas uma cidade, vamos dizer assim, de passagem, uma cidade... Então, aí o turismo é importante, né? Fortificar o turismo de negócios, Para isso a gente precisa ter locais adequados, centro de eventos. Um rio maravilhoso, como nós temos aqui, subaproveitado. Uma orla que está sendo revitalizada. Esse final de semana, minha esposa e eu estivemos lá. Coisa mais linda que está aquilo ali, né? Dá um prazer. Né, Luiz Carlos, a ânsia do povo de aproveitar, porque no final de semana é uma multidão que se Uma multidão, exatamente. Então, eu acho que assim, ó, é isso que a gente tem que começar a enxergar. Eu sempre costumo dizer que, infelizmente, o ser humano ele tem assim, a tendência de ver só as coisas negativas e se focar nas coisas negativas. Mas eu acho que a gente tem que começar a enxergar isso, cidade, de uma forma, e como tu mesmo colocaste, de uma forma diferente, entende? Ver nas situações negativas oportunidades de você melhorar, oportunidades de você conseguir tirar alguma situação vantajosa naquilo. Mas parece que o negativo ainda é tão destacado, porque ainda é exceção. É isso que gera notícia, é exatamente a exceção que gera notícia aí do modo geral. Tem um monte de situações que levam para isso, né? Viés ideológicos. Mas nesse aspecto, eu acho que Porto Alegre tem sim aí. E quando a gente fala aqui Porto Alegre, é evidente que ela é uma irradiadora, né? De uma série de ações que acontecem. Pacto Alegre. Isso é uma grande inovação que se traz, né? A cidade efetivamente respirando inovação e congregando num mesmo ambiente as principais universidades instaladas na cidade de Porto Alegre. Tá? O agente público, e as entidades também, a BIRI também está participando os agentes públicos participando desse processo com um objetivo único, com a academia, mas o principal, né? O agente de transformação, o agente econômico, as entidades que estão ali representando aquela mais variada gama de atividade econômica que existe na cidade, pensando na cidade de Porto Alegre. Quais são as soluções para a cidade de Porto Alegre? Quer seja na área da educação, na área da saúde, na própria gestão pública, como que isso pode transformar a cidade. Então, todos esses passos que têm se dado, e o prefeito Marquesan tem sido... ele tem cobrado muito de todos nós, secretários, né, que a gente participe ativamente de toda essa integração e proponha, assim, e desafie esse grande Pacto Alegre a fazer uma mudança e uma transformação na cidade de Porto Alegre. As startups que a gente tem na cidade,
né? Como que a gente motiva isso? E estamos trabalhando também, a pedido do prefeito, numa legislação que trate esta startup de uma forma diferenciada e que proporcione a ela, sim, que ela traga novas ideias e novos conceitos para a cidade. Volto a dizer, na educação, na saúde, nos negócios, no turismo, em tudo aquilo que efetivamente gera desenvolvimento econômico para a cidade de Porto Alegre. Nós precisamos mudar esta cidade. E para mudar essa cidade, esses parceiros, dentro desse grande pacto alegre em que trabalhamos, tenho certeza que muito breve teremos aí ações muito significativas e revolucionárias na mudança do perfil da cidade de Porto Alegre. Não posso deixar aqui evidente de falar sobre a nossa orla. O primeiro trecho revitalizado já nos deu um aperitivo daquilo que a gente espera para os outros 2 trechos que estão aí muito próximos e com o processo já licitatório em andamento e algum já realizado. Não tenha dúvida que esta utilização da orla ela é fundamental, né? Nós precisamos retomar esta utilização, a exemplo daqueles que criaram Porto Alegre, que utilizavam esta orla de uma maneira muito mais ativa, quer seja na atividade empresarial, porque ali se praticava uma atividade empresarial muito significativa, mas também com o turismo que era explorado naquela região, né? Por uma questão lá de uma grande enchente que tivemos aqui, acabamos, naquele momento, tendo necessidade de colocar o muro ali. O prefeito tem nos provocado, não dá para tirar o muro? Qual é a alternativa para tirar o muro? Antes de falar em tirar o muro, vamos revitalizar aquele espaço que está lá. Porque tirar agora só não adianta. Necessitando dessa revitalização, mas as pessoas têm que entender que todas as mudanças que a gente está propondo de ocupação daquele espaço estão sendo, sim, analisadas de uma maneira muito positiva para a cidade de Porto Alegre, respeitando a legislação urbanística, respeitando a legislação ambiental. Mas o principal, respeitando a vontade das pessoas e do porto-alegrense de usar aquela área. Veja, isso aí é maximizar o uso dos ativos. Nós temos um ativo extraordinário na cidade de Porto Alegre, que é exatamente esse rio e tudo que ele propicia, inclusive com o meio de transporte. Veja, se eu quero... eu recentemente, eu fazia tempo que não usava, usei novamente o catamarã. Que beleza, que delícia isso, que economia isso propicia. E a beleza, o turismo é uma indústria extraordinária. Então isso se chama maximização do uso dos ativos. Esse ativo estava inexplorado, está aí colocado à nossa disposição e é evidente que um bom gestor tem que maximizar esse ativo para produzir riqueza. Essa é a vocação de Porto Alegre. Quem é que tem isso aqui ao redor? Canoas tem, Cachoeirinha tem, Gravataí, ninguém tem isso. E isso é a vocação dessa cidade, tem que ser maximizado. Evidentemente, eu folgo de ver essa visão de gestor público que está voltado para transformar Porto Alegre, usar o melhor de cada um. Cada ser é único, isto é da própria biologia. Então, cada cidade tem que maximizar aquilo que lhe é natural e está à disposição. É óbvio que tem que vencer uma série de fatores, mas me parece que a direção estratégica da gestão está correta ao maximizar isso que você chama aí da indústria do entretenimento, do lazer, do turismo. E é evidente que quando a gente fala em indústria, de novo a gente vai voltar nesse tema, a gente sempre pensa na indústria aquela tradicional, da fábrica, com chaminé, né? Só que esse conceito realmente mudou, como todos aqui na mesa concordaram. Então, a indústria hoje, quando a gente fala de desenvolvimento econômico na indústria, não é propriamente só na indústria, mas é tudo que gira em torno da indústria. E tudo aquilo que a indústria propicia para que exista esse crescimento, esse desenvolvimento econômico. Por exemplo, o seu setor industrial vende para o setor industrial da BIN. Certo. O setor industrial da BIN providencia as mercadorias que são vendidas no comércio. É uma relação simbiótica entre os diversos Um depende setores. do outro. Cadeia de valor é o nome desse negócio, né? Cadeia de valor. E aí, quando a gente fala nessa cadeia de valor, a gente não pode deixar de falar da Porto Alegre Film Commission. Toda a atividade, todo o trabalho que o Film Commission de Porto Alegre vem realizando, as pessoas não têm ideia do que é a produção cinematográfica em Porto Alegre. Nós tivemos em 2018 137 produções audiovisuais feitas aqui em Porto Alegre. Vocação. Com elementos daqui. Quando a gente fala sobre isso,
As pessoas dizem, mas tudo isso é filmado em Porto Alegre? Sim, nós temos lugares apropriados, paisagens apropriadas, Os elementos que eu falo, os elementos naturais da cidade de Porto Alegre. Indústria do cinema, indústria audiovisual. Indústria audiovisual, propaganda de carro. Indústria criativa. É feita né? aqui em Porto Alegre. Imagens de Porto Alegre circulando no mundo. Essa indústria não tem chaminé. Não tem chaminé. Então tem todo um trabalho que a gente vem realizando de valorização desta atividade audiovisual, exatamente para que a gente possa fomentar e atrair outras produções para a cidade de Porto Alegre. Viu, secretário, algum tempo atrás, durante o Festival de Cinema de Gramado, a RDC fez uma cobertura muito extensa do festival, fizemos aqui uma edição especial focada, inclusive, em mercado audiovisual. E eu me impressionei com o relato de como isso é produtivo em termos econômicos para os locais em que acaba se desenvolvendo. Né? Sim, porque essas produtoras acabam utilizando mão de obra altamente especializada que a gente tem em Porto Alegre. Né? Uma mão de obra altamente qualificada, uma mão de obra não só qualificada na formação desses profissionais, mas nos equipamentos que aqui são utilizados. Isso movimenta a indústria hoteleira, isso movimenta a indústria gastronômica, porque as equipes que acabam fazendo esta produção são pessoas que moram em Porto Alegre. Então, isso tudo faz com que a economia efetivamente gire em torno desta atividade industrial, que é a produção audiovisual. O crescimento em relação a 2017 comparado a 2018 foi de 18% no crescimento da produção audiovisual em Porto Alegre. Isso é muito significativo. E aí quando a gente começa a fazer estes comparativos, e aí eu retomo a questão da utilização da nossa orla. Até 2017 nós tínhamos 2 barcos fazendo passeio turístico em Porto Alegre. Hoje tem 6. Olha o crescimento. Então vejam bem, que a gente tem uma aqui indústria também, crescimento 200%. na atividade náutica, no turismo náutico na cidade de Porto Alegre. Estamos agora num grande desafio, num grande estudo que estamos realizando, na possibilidade de termos uma marina pública. E estamos em busca desta informação para que efetivamente a gente possa dar cada vez mais utilização para essa grande obra da natureza que envolve Porto Alegre. E toda vez que vem essas produções para cá, a cidade, e usa a mão de obra daqui, isso minimiza a migração que estava muito alta de gênios saindo daqui da cidade, saindo do estado e principalmente da cidade, para ir trabalhar em outros locais que já tinham se antecipado a isso. E estavam usando esse pessoal que saía, os mais capacitados que saíam das universidades, e o Oscar como professor deve saber bem disso, né? Indo para outras localidades, ou no Brasil, ou até mesmo fora do Brasil, em busca dessas oportunidades, que hoje as oportunidades estão vindo aqui na cidade. Então, uma coisa está diretamente ligada à outra. O desenvolvimento econômico, ele passa exatamente por tudo isso que nós estamos falando. Não é só pela criação de indústria, mas a criação de um modo geral. Esse ambiente de inovação é fundamental. Por exemplo, eu estava comentando, por exemplo, do Parque Canoas de Inovação. Nós temos várias indústrias elétricas. Aquilo é um sistema. É um sistema, uma cadeia de valor conectada. E essa ideia de cadeia de valor incentiva a cidade, do meu ponto de vista, as pequenas empresas. Porque a empresa se concentra no seu core business, aquilo que ela sabe fazer. E cada vez mais, à medida que ela encontra empresários ou empreendedores, não interessa em que forma estão organizados, começa a se organizar como empresa, e aí a gestão tem um papel importante, simplificar o processo de registro de empresa. Há esse movimento aqui em Porto Alegre, há esse movimento no Rio Grande do Sul, nós temos que simplificar. Isso é um assunto que eu ia provocar o Cidade agora. Formalizar uma empresa, essa questão desses custos são importantes que reduzam-se, e aí nós vamos ter pequenos empreendedores ocupando os elos dessa cadeia totalmente atomizada, um grande volume de pequenas empresas altamente focadas, e então a cadeia de valor se torna muito mais rica, mais flexível e com menos pontos de rompimento, que tu tem muitos atores ao longo da cadeia.
E isso é fundamental. Nesse sentido que tu falas, professor Oscar, eu acho que é importante ressaltar uma medida como a MP da Liberdade Econômica. Sensacional, é evidente. Ela acerta exatamente esse alvo que tu menciona. Excelente reflexão, exata. Veja, então, quando nós falamos de recuperação da economia, cada um tem o seu... É o meu, como é que eu observo? Só eu mais vejo um ponto, fundamentos professor. aí. Só mais um ponto, professor, que eu acho que é fundamental. Quando nós falamos de reforma tributária, que está ainda se especulando muito, quando nós estamos falando de reforma previdenciária, que no momento está sendo votada, nós visualizamos um horizonte de médio e longo prazo em termos de efeito. Por exemplo, a reforma da Previdência, efeitos de longo prazo. Agora, a MP da Liberdade Econômica... É imediato. É imediato. É amanhã que tu sente, porque é amanhã que tu já pode registrar a tua empresa com menos burocracia. Mas essa é a questão. E se o empresário não tem confiança, ele não investe. Né? O meu dinheiro fica retido, porque na medida que eu crio confiança, ainda que seja de longo prazo, mas a confiança tu cria no curto prazo e o investimento já vem no curto prazo, e talvez é isso que nós estejamos sentindo, uma retomada da confiança no futuro. E é aí que o gestor público, e principalmente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e eu estou provocando isso porque eu conheço o trabalho que a cidade está fazendo lá, em desburocratizar, em facilitar a vida do empreendedor. Porque realmente assim, alguma coisa tem que ser feito nesse sentido. Você esperar uma licença 6 meses, 8 meses, 10 meses para colocar o teu negócio, seja ele o que for aqui em Porto Alegre, e isso está mudando, eu sei que está mudando, e a cidade depois pode até abordar isso, se achar necessário. Isso vai fazer com que mais outros investidores se apaixonem, vamos usar esse termo, por vir se estabelecer aqui. E isso é causa de desenvolvimento. E dentro desse aspecto eu acho que extremamente oportuno. Vou pedir para que o secretário responda a esta instigante provocação do Luiz Carlos depois do nosso intervalo. Pode ser, secretário de cidade. E eu também quero fazer uma ponderação a respeito disso, porque eu tenho uma experiência no setor público como secretário de Finanças e eu vou falar rapidamente dela antes da sua resposta. Nós voltamos na sequência com mais Cruzando as Conversas aqui na RDC TV. Cruzando as Conversas de volta na RDC TV, você nos acompanha aqui no Rio Grande do Sul pelos canais 24 e 524 da NET e em qualquer lugar do mundo através dos nossos canais nas redes sociais, @RDCTV Digital. Você pode nos achar no Twitter, no YouTube, no Instagram e no Facebook. E estamos também no WhatsApp. Então, existem múltiplas formas de acompanhar. E você pode assistir as edições anteriores que estão nos nossos canais, no YouTube, todos os programas à disposição para você assistir a hora que quiser. Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E também da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Antes de nós prosseguirmos... da informação aqui relativa à audição. Vocês sabiam que cerca de 80% das pessoas que colocam aparelhos auditivos não se adaptam? Isso acontece porque os aparelhos atuais apenas amplificam o som. Uma notícia muito importante para quem tem perda auditiva. A Mais Sons, Clínica da Audição, fechou uma parceria com uma empresa europeia de aparelhos auditivos. Isso significa que a Clínica da Audição está com um lote de aparelhos auditivos com funcionamento por indução magnética. Essa tecnologia é a mais moderna do mundo. São aparelhos invisíveis, automáticos e com adaptação instantânea. Estudos recentes da neurociência comprovam que essas próteses são capazes de estimular novos neurônios no sistema nervoso central, melhorando a audição, a memória e a parte cognitiva do paciente. Para ter a sensação de escutar melhor, use esta nova tecnologia. Ligue para o número que está aparecendo na sua tela, 3061-7373. Vou repetir, 3061-7373 e agende uma avaliação e um teste auditivo. Aproveite essa oportunidade que a Clínica da Audição trouxe até você. Lembrando que o número de aparelhos por indução magnética é limitado. Também acesse o site clinicadaudição.com.br.
Muito bem. Ao fim do primeiro bloco, o Luiz Carlos fez uma provocação ao secretário de Cidade. Eu vou fazer só um apontamento a mais na introdução à sua resposta. Eu fui secretário de Finanças no município de Farroupilha, em 2012. E trazendo à baila a discussão da diminuição da burocracia para o estabelecimento do setor empresarial, ou seja, das suas mais variadas vertentes, naquela época eu saí muito frustrado do setor público. Em virtude do caleidoscópio gigantesco de legislações, regulamentos, que tinham que ser obedecidos para que a pessoa pudesse abrir um escritório ou constituísse até mesmo um microempreendedor individual. E uma das piores experiências que eu tive foi guiar empresários dentro da prefeitura, indo de um setor ao outro e tentando fazer com que os funcionários daquele setor apressassem o andamento dos protocolos, esse nome que muitos empresários até fazem o sinal da cruz quando ouvem, né? Eu gostaria de saber do senhor como é que está o andamento dessas questões relativas ao funcionamento de políticas públicas para o estímulo da abertura de novos negócios aqui na capital e como isso pode eventualmente ser exportado para outros locais. Veja bem. Eu falei que ia ser uma introdução à resposta. A medida provisória que tratava da liberdade econômica e que agora, formalmente, a gente pode dizer que tem uma lei que trata sobre esta liberdade econômica. O vereador Ricardo Gomes apresentou algo aqui. Ela é extremamente importante. Não, eu estava falando aqui da medida nacional, né? Da legislação federal que existe sobre o assunto. E é evidente que lá ela deixa uma margem para que cada município faça o seu regramento específico. Isso. Antes de entrar no mérito dessa questão, que é extremamente relevante, é importante a gente dizer, sim, os números da cidade de Porto Alegre com relação à abertura de empresas. Em 2017, nós levávamos 41 dias para abrir uma empresa em Porto Alegre, para a obtenção do alvará de de funcionamento. Em 2018, nós reduzimos para 14 dias. E em 2019... de 3 a 5 dias é o que se leva para obter um alvará de licenciamento de funcionamento na cidade de Porto Alegre. Posso pegar um outro caso para comparar? Vou abrir aspas. O ex-secretário Douglas Sandri, de Lajeado, instituiu, não sei se o senhor tem conhecimento, lá na cidade dele, um programa onde as pessoas conseguiam obter um alvará em 24 horas. Porto Alegre está mais evoluído do que isso. Tá? Só para... E aqui é que entra um debate muito forte que a gente tem realizado com o próprio prefeito com relação ao que se quer com esta liberdade econômica na abertura de empresas. O prefeito tem nos cobrado de uma forma muito forte que a gente precisa tomar alguma atitude em Porto Alegre para dar mais agilidade, mas eu garanto aos senhores que Porto Alegre hoje, para atividades de baixo risco, o alvará é emitido na hora. Na hora. Então você, veja bem, eu estou falando em 41 dias lá em 2017 e eu estou falando de um alvará para atividades de baixo risco em 2019, na hora. É evidente que aqui eu preciso depois qualificar estas empresas. O que é baixo risco, o que é médio risco e o que é alto risco, né? E dentro desta preocupação foi que a medida, que a lei de promoção econômica, né? A liberdade econômica, o espírito dela qual era? Era exatamente proporcionar ao empresário de baixo risco e de médio risco uma agilidade no seu licenciamento. Porque o alto risco ele já entra nas questões ambientais, ele tem outras preocupações que não só a atividade urbanística ou a definição urbanística do negócio que está sendo realizado. Nós temos em Porto Alegre um número muito significativo de CNPJs que tem a necessidade da obtenção do alvará de funcionamento como ponto de referência. E aí quando a gente fala sobre isso, você mas o que é um ponto de referência? Eu posso citar aqui várias atividades. Eu posso ter o ponto de referência para o caixeiro viajante. Né? Eu posso ter...
O advogado, se ele tiver o escritório dele na casa dele, sim, ele seria um ponto de referência, né? Mas você pega lá o corretor de seguros, o corretor enfim, tem uma série de atividades que precisa ter o corretor de imóveis, uma referência. O próprio representante comercial. O caixeiro viajante, eu sou um Caixeiro pouquinho mais viajante. velho, né? O representante comercial, o caixeiro viajante. Tem algumas atividades que elas exigem apenas o ponto de referência. Sim. E a quantidade de pontos de referência que se emite diariamente na cidade de Porto Alegre ela é muito significativa. Isso demonstra que nós temos, sim, uma quantidade muito grande de pessoas, e aqui eu volto à questão da inovação, várias startups têm o endereço de referência à residência daquela pessoa que está lá fazendo o desenvolvimento de alguma atividade. Tá? Então, a gente tem sim um comparativo de Porto Alegre muito significativo. Então você estaria preparado para essa geração de empreendedores? Aí você está nos dizendo, Porto Alegre está criando um ecossistema para abrigar esses empreendedores. Nós estamos nos preparando e aqui tem sim um trabalho que a gente vem realizando já há algum tempo junto com o Sebrae e com a Junta Comercial do Rio Grande do Sul, que é a Sala do Empreendedor única na cidade de Porto Alegre. Isso vai proporcionar, sim, a esse pequeno empreendedor, a esse médio empreendedor, uma qualificação por parte do Sebrae, né, para que ele efetivamente se torne ali um empreendedor com todos os requisitos do empreendedorismo, que não basta apenas abrir a empresa, ele tem obrigações que ele assume ao abrir esta empresa, mesmo que microempresa individual, né? Ele tem lá o apoio, então, do Sebrae nessa qualificação, ele tem o apoio do município de Porto Alegre em dar agilidade na emissão desse alvará de funcionamento, a conexão com a junta comercial, e aqui é o trabalho que a gente está concluindo agora, e a nossa expectativa é que no mês de outubro a gente consiga assinar finalmente o protocolo de intenções entre a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Porto Alegre e Sebrae, para a concretização do espaço único da Sala do Empreendedor em Porto Alegre. Quer dizer, o cara entra com uma pastinha embaixo do braço, é uma sala só, ele resolve tudo. Ele vai sair, e aqui é importante dizer que as atividades de baixo risco ele registrou na Junta Comercial, ele já vai sair de lá com alvará de funcionamento. Já que o nosso tema específico é o setor industrial, claro, aquela indústria que é uma indústria com, digamos, uma complexidade maior na sua operação, vai ter, por parte do setor público, uma verificação mais específica. Agora, em relação ao setor público, em relação ao setor industrial, como é que está isso na sua maioria? Porque uma coisa é o ponto de referência, outra coisa é uma indústria. Mesmo que não seja aquela indústria clássica, que nós mencionamos já 2 vezes. Não, e aqui é que entra o comparativo que eu quero usar aos senhores. Tá? Nós tínhamos dificuldade de obtenção de um alvará de funcionamento para uma empresa de baixo risco, que era 41 dias lá em 2017. Muito tempo. Era muito tempo para uma atividade de médio risco, você tem esse número? A de médio risco que a gente vem construindo nestas parcerias. Corpo de Bombeiros, com Vigilância Sanitária. A gente está fazendo, sim, uma análise mais aprofundada dessas atividades e que a gente permita, com esta legislação que trata desta liberdade econômica, que você possa emitir o alvará e ficar ele sujeito à vistoria posterior. Que este é o problema da atividade de médio risco. Porque vem a confiança, o empresário vai lá e declara e evidentemente responde. E se não tiver de acordo, simplesmente interdita. Só que essa costura é uma costura que a gente precisa fazer com o Corpo de Bombeiros, nós vamos fazer com a Vigilância Sanitária e, eventualmente, dependendo da atividade que ele vai exercer, com os órgãos de meio ambiente. Então, chegarmos a uma conclusão de quais as atividades que nós conseguiremos fazer essa liberação com vistoria posterior é que é o dilema que a gente está debruçado na legislação e tentando minimamente simplificar isso para que a gente possa... Mas o que dificulta isso é a legislação que existe hoje, que não permite que... Sim, não tem. Secretário, eu tenho empresários da BINE que disseram, cara, Porto Alegre não me quer mais. Eu ouvi isso de empresários associados à nossa entidade. Porto Alegre não me quer mais. Com tantas dificuldades. Veja, nós tivemos empresas se estabelecendo em torno de Porto. Estou falando de novo, Canoas, outros parques aí que foram criados. Mas eu fico contente em ouvi-lo, né, com essa, ou seja, Porto Alegre quer sim, é uma questão, claro, que tem determinado tipo de indústrias que talvez não seja aqui o ecossistema mais adequado, pode ser um outro município. Nós temos uma região metropolitana, Macalossi usou essa expressão, isso tudo é uma coisa só, tem limites políticos, mas os limites econômicos não respeitam as cadeias
não respeitam isso, mas eu fico contente com esse tipo de situação. Tem muito empresário do setor eletroeletrônico, que é uma indústria, como se falou, de baixo impacto ambiental, ou de nenhum impacto ambiental, de alta tecnologia. Por exemplo, nós temos uma tecnologia chamada, projeto chamado TESA, Tecnologia Embarcada no Setor Agrícola. Embarcando tecnologia no setor que é 40% do PIB do Rio Grande, e boa parte dessas empresas estão em Porto Alegre. E querem ficar aqui, porque já estão estabelecidos aqui. Bom ouvir isso. Se ele quiser ampliar, vai ter facilidades aí dentro de Porto Alegre. E esse é o trabalho que a gente tem procurado desenvolver dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, exatamente no sentido de o que eu faço para, num primeiro momento, segurar aquelas empresas que estão estabelecidas em Porto Alegre. E num segundo momento, como que eu atraio novas empresas? Porque é muito fácil eu sair atrás de novos, mas o que eu faço com o que está aqui? E aqui tem todo um estudo na legislação que nós estamos fazendo, e aqui o prefeito tem nos desafiado diariamente de como que a gente mexe na legislação de Porto Alegre, primeiro para não entrar em guerra fiscal, né? Que esse é um outro dilema que se tem, principalmente quando a gente fala de ISSQN entre Porto Alegre e as cidades do seu entorno, a região metropolitana de Porto Alegre. É quase uma guerra. Essa disputa que nós queremos, não, eu acho que a gente tem que proporcionar um ambiente para que essas empresas se instalem na cidade de Porto Alegre e se mantenham na cidade de Porto Alegre com inovação, com tecnologia, com os novos conceitos da gestão pública. Esse é o grande desafio que a gente está fazendo. Como que a gente conversa com os agentes de fiscalização, e aí a gente tem que entender a estrutura de cada um desses agentes. Eu vou te liberar para que você faça atividade de médio risco com vistoria posterior. Eu tenho estrutura de fiscalização suficiente para fazer essa fiscalização a posterior? Esta é a grande discussão que temos que fazer. Volto a repetir, nós estamos fazendo um grande esforço, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Secretaria de Meio Ambiente, para que a gente entenda quais as atividades nos permitirão ter a atividade fiscalização posterior à emissão do alvará de funcionamento, que hoje, pela legislação existente, são pré-requisitos eu ter esta liberação ambiental ou sanitária anterior à emissão do alvará de funcionamento. De quem depende a alteração dessa legislação, secretário? O senhor que vive aqui nesse ambiente público, isso depende da Câmara de Vereadores, depende de decreto legislativo? Ela precisa passar pela Câmara de Vereadores, sim, precisa. E essa é a grande construção. Mas o Executivo é que vai provocar isso, ou não? A gente está fazendo um estudo nesse sentido, né? Como o Ricardo. Guilherme. Desculpa, Guilherme. É a primeira vez que ele me convida para vir aqui falar, tá? Não tem problema. A próxima a gente não erra. Guilherme, como o Guilherme já fez aqui uma manifestação, tem aí um projeto de lei que eu não sei se já está tramitando de autoria do vereador Ricardo Gomes. Tá? Parece estar aqui semana que parece vem. Que está. E nós estamos trabalhando naquilo que efetivamente pode ser aplicado. Né? Porque é muito fácil passar a legislação lá. Como é que eu aplico ela no dia a dia? Sim. Quais são os resultados e as consequências da legislação? Eu não posso ter, a exemplo do que a gente já tem em Porto Alegre, um número muito significativo de legislação e que vai me dar margem à interpretação de quem vai liberar esse alvará depois. Que não são aplicáveis. Então, o que a gente precisa é entender, e eu acho que a gente não precisa ter toda essa pressa assim. Eu acho que a gente tem que entender o conceito do que é liberdade econômica. E o município de Porto Alegre, esse é o desafio que o prefeito tem nos colocado, nós precisamos transformar a cidade de Porto Alegre num ambiente propício aos negócios. E esse é o desafio que a gente está, e a gente vem da iniciativa privada, sabe a grande necessidade que a gente tem de apoio do ente público em dar esta liberdade econômica para que a gente possa se instalar efetivamente e fazer disso geração de negócio, geração de emprego, geração de renda. Né? Eu provoquei o secretário de Cidade nesse aspecto, porque exatamente por essa razão, porque o Cidade veio da iniciativa privada, né? Sabe as agruras que se passa, como o Oscar falou, algumas empresas ficam até... Né, achando que não são mais queridas, não são mais bem-vindas aqui. Mas a gente sabe também que existe esse regramento que, enquanto não for resolvido essa situação... Agora, nós não podemos realmente nos acomodar. Então, como o Oscar provocou, bom, quem é que tem que fazer isso aí? Bom, e fazer o que a gente fez em outras situações.
vai lá para o plenário da Câmara, dos vereadores lá e levanta cartaz e faz... Porque até hoje foi assim que funcionou a coisa, na base da pressão, na base de fazer um movimento favorável a determinada situação. Eu volto a repetir aos senhores, em relação ao baixo risco, a gente tem hoje essa tranquilidade de dizer que a emissão do alvará de funcionamento em Porto Alegre não é problema. Mas acho que a indústria, de modo geral, não cai no baixo risco. O que a gente está trabalhando, médio, o que a gente está trabalhando é o médio risco, para que a gente possa, assim, ter uma simplificação nesse processo. E aí é evidente, quando a gente entra na indústria de maior porte, ela tem lá a questão do licenciamento ambiental que a gente precisa aí ter uma atenção, sim, porque esta é a base de toda E nós estamos falando de sustentabilidade. a atividade econômica, a sustentabilidade, que a gente precisa, sim, ter este cuidado, né, com o meio ambiente, ter o cuidado com a cidade onde a gente vive. O setor público não não quer pode dizer deixar com de isso, existir. não Só quer, não pode ser predatório com relação aos empreendedores. não quer dizer que a gente não possa simplificar e melhorar o processo de licenciamento. E é isso que a gente espera do setor público, né, cidade? Porque hoje, por exemplo, nós tivemos lá na reunião almoço, lá no Minuí Porto Alegre, que o palestrante foi o pessoal lá da Copelme, por causa daquela mina lá de Guaíba, né? Está causando uma série de... Um frenesi. Um frenesi. E eles expuseram. Evidente, ali tem bastante riscos. E a gente sabe que nós não queremos que aconteça aqui o que aconteceu lá em Minas, lá em Mariana, Brumadinho e tal. Mas, de qualquer forma, a gente tem que analisar de que forma isso pode ser, quais são as medidas que estão sendo tomadas, e eles apresentaram, não sou favorável, nem a favor nem contra, mas eles apresentaram várias medidas ali que estão sendo tomadas para evitar a poluição da cidade de Porto Alegre, a poluição do Rio Jacuí, a poluição, enfim, que causaria impactos tremendos aqui na cidade. Eu não quero chegar a esse ponto de uma indústria deste porte. Que aí é alto Mas eu risco. quero exemplificar para vocês aqui numa atividade que dá para se considerar como de pequeno porte. Secretário, exemplifique e vamos para o intervalo. Um restaurante para 100 pessoas até 200 metros quadrados. Pela medida da liberdade econômica, ela diz lá que esse tipo de atividade eu poderia liberá-la sem nenhum tipo de vistoria. Eu vou dizer que seria o mundo ideal. Eu consigo fazer essa liberação? Qual é o risco que a gente tem em ter um restaurante de até 200 metros quadrados para até 100 pessoas sem ter os cuidados sanitários necessários para o fornecimento dessa alimentação? É uma indústria de alimentos. Um restaurante de 200 metros quadrados com capacidade de até 100 pessoas. Sem contar a poluição que pode gerar. Não vou entrar na questão da poluição, vou entrar aqui na questão da saúde pública. Da segurança alimentar. Da segurança alimentar. Vamos fazer um intervalo. Na volta, eu quero que o professor Oscar fale um pouco sobre o Electron Place, que eu acho que é uma iniciativa muito interessante aí da Bini. Eu vou botar, inclusive, no ar o vídeo institucional, porque é muito interessante e eu acho que pode estimular muitos bons negócios, principalmente no setor eletrônico. Voltamos na sequência. De volta com Cruzando as Conversas aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET. Hoje estamos falando sobre desenvolvimento industrial, foco aqui na região metropolitana, mas a gente está fazendo um apanhado bastante geral, estamos falando de Porto Alegre, falando de Brasil, falamos aqui dos municípios do entorno da capital, e eu acho que quem está nos acompanhando está tendo um panorama bem interessante aí do que se pode esperar nesse processo aí, que esperamos seja de uma retomada consistente da economia. Cruzando as Conversas, tem um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos a evolução dos metais, e também da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Voltamos para o último bloco do programa, e eu gostaria de começar esse último bloco com uma iniciativa da Bini, em parceria com o governo do estado do Rio Grande do Sul, que é o Electron Place. O pessoal da comunicação da Bini
enviou para mim um vídeo institucional em relação a este Electron Place, e eu vou pedir para que a produção coloque o vídeo no ar e depois o professor Oscar comenta. Place é a plataforma de negócios do setor eletroeletrônico. Ele promove uma grande rede entre empresas e consumidor final, fomentando a compra e venda de produtos, além de aproximar grandes demandantes e fornecedores para a realização de projetos exclusivos. No site www.electronplace.com.br você encontra inicialmente 3 módulos: e-business, classificados e projetos e demandas. O e-business é um ambiente de promoção de produtos e equipamentos eletroeletrônicos para uso industrial e residencial. Já no Classificados, é feita a divulgação de componentes, matérias-primas, insumos, máquinas usadas e outras oportunidades de negócios. Por fim, em projetos e demandas, empresas de qualquer segmento podem publicar suas necessidades que serão compartilhadas com as empresas cadastradas. Qualquer empresa do setor eletroeletrônico pode participar do Electron Place, desde que possua fabricação ou integração de produtos no Brasil. Para participar, é só acessar a área de cadastro, criar um perfil de usuário e cadastrar a sua empresa. Em seguida, após revisão e aprovação da equipe da plataforma, é possível cadastrar os produtos para comercialização. No caso de dúvidas, você pode acessar a página FAQ, com as principais perguntas e respostas sobre a plataforma, e principalmente 2 tutoriais que ensinam passo a passo como cadastrar usuário e empresa, e como cadastrar produtos. O Electron Place é uma iniciativa da ABINI, com o apoio do governo do estado do Rio Grande do Sul, como parte dos resultados do projeto APL de automação e controle. Muito bem, estamos de volta. Professor Oscar, que bela iniciativa da ABINI. Fale um pouco mais a respeito. Nós também estamos muito orgulhosos desse projeto. Esse projeto foi desenvolvido com recursos do governo do estado, que abriu um edital para os APLs. Nós apresentamos, então, esse projeto, porque, na verdade, nós estamos vendo o que as plataformas estão transformando a sociedade. Se a gente enxerga plataformas como Uber, como Airbnb e tantas outras, veja, o mundo é uma guerra de informação para aproximar demandantes e ofertantes. Esse tipo de solução tecnológica tem transformado a sociedade, eu repito, porque é isso exatamente que nós estamos vendo. Veja, hoje nós tínhamos recursos ociosos que estavam aí que não eram aproveitados. E nós estamos fazendo exatamente esta mesma coisa. Essa plataforma, como o vídeo bastante claro ilustrou, ela permite que empresas do setor eletroeletrônico ofertem ali seus produtos e serviços, não só produtos e serviços, ofertem tecnologias, ofertem assessoria, ofertem produtos de estoque que se tornaram ociosos, oferecem equipamentos que de alguma maneira, num ajuste industrial se tornaram ociosos, colocam isso para a sociedade. Os demandantes podem ser todas as cadeias que estão conectadas ao setor eletroeletrônico. Por exemplo, você pode demandar, o agronegócio demanda eletroeletrônica hoje, demanda o chip do boi, demanda sistemas de pesagem, sistemas de contagem na indústria de alimentos. Então, esta é a proposta da ABINI e nós estamos entendendo que isso vai transformar a competitividade do setor, porque essa guerra de informação está sendo em muito suavizada pela entrada do Electron Place. Hoje eu passei o dia lá na Mercopar, em Caxias do Sul. Como é que está lá? Eu gostei muito do que vi. Vi aquele primeiro pavilhão lotado em cima e embaixo, muita inovação, muito dinamismo. E eu senti um clima agradável lá. Esse clima tem um pouco a ver, Macalossi, do que foi levantado aqui no início desse programa. Ou seja, essa sensação de que há uma tendência de melhoria. Eu enxerguei esse clima lá, eu senti esse clima lá. E foi um belo ambiente para a gente também apresentar o Electron Place, e vamos ficar lá até, começou hoje, até quinta-feira, trazendo, e está aberta, a plataforma está aberta, não tem custo nesse momento, só acessar, e nesse momento a plataforma está em uso, sem custos para os utilizadores. Muito bem. Senhores, nós estamos chegando no fim do programa, que eu acho que foi muito proveitoso para todos, e eu acho que traz um panorama muito positivo. O jornalismo tem aquela velha máxima de que notícia boa não vende. Eu sou meio contra isso, apesar de a notícia ruim vender. A notícia boa também, as pessoas estão saturadas do clima de pessimismo. Nós temos que ser estimuladores de uma realidade positiva.
né? E com esse programa eu quis trazer uma visão positiva, bons auspícios, uma realidade que seja positiva para todos aqueles que estão nos acompanhando. Eu gostaria de agradecer a presença dos três aqui. Eu vou dar 1 minuto para cada um se despedir. Começo pelo secretário de Cidade. 2 observações. A primeira delas, eu também estive em Caxias hoje pela manhã, né, e participando com bastante orgulho da atividade que lá estava sendo elaborada pelo SEBRAE, e assinamos lá o protocolo de intenções para Porto Alegre ser inserida, né, no projeto Cidade Empreendedora. Então a gente foi lá e fez a assinatura desse protocolo de intenções, onde nos próximos dias então a gente formata aí a conclusão desse trabalho e a finalização do projeto, aderindo ao projeto Cidade Empreendedora do SEBRAE. Quero fazer também uma provocação ao segmento eletroeletrônico, que faça adesão ao trabalho que a gente está desenvolvendo em Porto Alegre e chamá-los a participar da nossa política reversa, vamos dizer assim, dos produtos fora de uso e de embalagens de eletroeletrônicos. Tu sabe que a BINI tem um projeto nacional, o Green Electron, feito pela BINI. A gente precisa dessa adesão não só de vocês, como de todo aquele que tem atividade econômica em Porto Alegre. Nós precisamos dar, sim, um destino final a estas embalagens. E a participação de todos é fundamental nisso, né? E agradecer a participação e a conversa com todos vocês aqui. É um privilégio vir falar sobre Porto Alegre, essa cidade maravilhosa e que tem aí desafios bastante significativos propostos pelo prefeito e que a gente vai entregar. O pedido que o prefeito fez de a gente mudar um pouquinho a característica da cidade nesse período que temos aí ainda para concluir este governo, a gente vai ainda fazer entregas muito boas para a cidade, para o empreendedor de Porto Alegre e para a população da cidade de Porto Alegre. Muito obrigado, secretário de Cidade. Professor Oscar. Bem, Macalossi, o clima desse programa é muito agradável, muito prazeroso debater com pertinência esses temas que nós debatemos aqui. A BINI promove o desenvolvimento competitivo do setor eletroeletrônico gaúcho brasileiro e é um setor alavancador na modernidade dos demais setores, porque não existe mais hoje produto sem inteligência embarcada. Então, a oportunidade de trazer isso, a oportunidade de trazer aqui o Electron Place, de trazer essa discussão para nós da BINI, eu quero que, em nome do Regis Halbert, que é nosso vice-presidente, agradecer essa oportunidade que a BINI teve aqui e colocar a BINI à disposição, secretário. Sim, para nós trabalharmos isso, a BINI já tem uma entidade chamada Green Electric, que faz uma cadeia nacional, porque é obrigação de cada empresa aderir à cadeia elétrica reversa, e nós somos parceiros, sim, nós vamos lá procurá-los. Muito obrigado. Fico feliz de saber também que o programa propicia, né, essa interatividade ao sensacional. Esse approach. Que possibilita o approach, né? Luiz Carlos, muito obrigado pelo prestígio e também por ter vindo aqui ao programa. Guilherme, eu que agradeço mais uma vez o convite de vocês. Agradeço imensamente ao meu amigo, secretário Eduardo Cidade, meu amigo porque nós nos conhecemos há bastante tempo, né, Cidade, e eu sei o trabalho hercúleo que você está fazendo na secretaria. Quero te cumprimentar por todo esse trabalho. Também tive o enorme prazer de conhecer o professor Oscar da BINI. A minha empresa é fornecedora das empresas que são associadas à BINI, né, porque nós trabalhamos com metais não ferrosos, cobre, latão, bronze, alumínio, enfim. Então, somos fornecedores de toda a cadeia de eletroeletrônicos e tive um prazer enorme em conhecê-lo. Eu acho que o programa foi um debate assim, muito em alto nível e esperamos que os telespectadores e o pessoal que acompanha pelas redes sociais tenham se beneficiado daquilo que foi falado aqui, porque a nossa ideia era trazer otimismo e não pessimismo. De pessimismo nós já estamos cheios e acho que nós temos que ser otimistas, né? Tentar fazer as coisas melhorar ainda mais, né? Porque senão fica complicado. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado aos três e certamente vamos trazê-los novamente aqui no programa para debater este assunto e outros tantos. Amanhã nós vamos falar sobre saúde e vamos receber aqui no programa o Eduardo Trindade, que é o presidente do CREMERS aqui do Rio Grande do Sul,
e também o deputado estadual Thiago Duarte. Vamos falar sobre saúde, tema importantíssimo, então fiquem ligados, Cruzando as Conversas, sempre a partir das 22 horas. Boa noite a todos e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeás e Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. E a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você.